Teixeira Rego. Foi um grande homem de Deus aqui no Evangelho do Ceará e deixou certamente um legado imenso que só um momento como esse, em comemoração, a gente pode fazer alusão e resgatar muitas memórias desse grande pioneiro da obra do Senhor aqui no Ceará. Mas uma coisa que nós precisamos talvez retomar e seja importante para o nosso ouvinte é a participação, a influência das igrejas protestantes no surgimento do pentecostalismo. Quem estuda o pentecostalismo sabe que a Assembleia de Deus é implantada aqui no Brasil, não só no Ceará, mas em Belém do Pará também, a partir do contato com igrejas já estabelecidas, igrejas do protestantismo. No caso lá de Belém do Pará, foi a Igreja Batista, e aqui no Ceará o presbiterianismo, não é isso? E é importante a gente talvez conhecer um pouco mais como foi esse contato. E antes de saber esse contato, eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre como é que surge o protestantismo aqui no Ceará. Que época mais ou menos, quem são os principais atores, né, as pessoas que estavam diretamente envolvidas nesse momento. Fale um pouco, meu Carlos, desse surgimento do protestantismo aqui no estado do Ceará. Maravilha. Então a gente vai, com muita calma, tentar explicar para os irmãos sobre esses detalhes, mas eu queria dizer para o senhor que eu tive a curiosidade, teve aquele ouvinte no programa passado que passou pelo cemitério lá de São João Batista e viu José Teixeira Rego, não tinha foto, não tinha nada, e aquilo ali me deixou um pouco interessado em realmente ir atrás da história. Eu sou uma pessoa muito perspicaz, eu gosto muito de ir no local, para mim poder ter uma referência realmente verdadeira daquilo que eu estou repassando para os irmãos. E eu fui lá no cemitério de São João Batista, fui lá no escritório lá do local. Eles me deram a rua número 54, lá do leste. Então eu fui e no local número 35, e lá estava o minaretezinho do pastor José Teixeira Rego, por sinal, muito bonito, bem alto, um portãozinho já meio comido pela ferrugem, mas tem a foto dele da época, lá no local do túmulo, e também tem os dados de nome, data de nascimento, data de falecimento. E eu fiquei surpreso com a data de nascimento que tem lá no túmulo, que reza 1898. Bem diferente do que afirma o documento de casamento dele, que é de 1895. Não sei por quais razões, né? Ou adiantaram, ou a pessoa do cartório, na época do casamento dele, colocou o ano de nascimento dele errado, ou então esse 98 é que possivelmente esteja errado, não sei. Mas o documento de cartório reza 1895. Então eu sempre preservo do documento, né? Então, se você quiser dar uma passada lá e ver onde o nosso pastor José Teixeira Rego foi sepultado, você procura a administração, que lá eles lhe dão direitinho o local aonde se encontra. Você não tente procurar sem procurar informação lá na administração, porque você não vai encontrar. É muito difícil, né? Então, voltando para o nosso assunto, é muito importante você conhecer a história, mas você partir de um princípio, de um ponto de partida. Por exemplo, o que a gente vai informar para os irmãos foram as mesmas perguntas que eu me fiz. Quando eu comecei a pesquisar a história do movimento pentecostal, que o ponto de partida para mim conhecer a história da igreja foi o Vicente de Sales Bastos, o nosso primeiro pastor consagrado no estado do Ceará, que o pastor José Teixeira Rego, em um livro escrito por ele, em 1942, deixou taxativa a informação de que o Vicente Sales Bastos havia falecido, né, havia se desviado e em seguida falecido. Então, aquela palavra desviado para mim, aquilo foi um choque assim, tremendo para mim. Assim, poxa, que vida! O primeiro pastor consagrado no estado do Ceará se desviar
sair dos caminhos, uma pessoa tão honrada que foi o primeiro pastor, ainda consagrado pelo Gunaving. Aquilo, na época, ele também não disse que tinha sido batizado pelo Gunaving, não. Aí vem a questão que eu vou já entrar nesse ponto, por isso é que eu falo que a história, a gente vai tratar de um assunto, mas entra em outros detalhes que, se você fugir desses detalhes, vai deixar o ouvinte um pouco desconectado com aquilo que a gente está querendo repassar. Então, o pastor Teixeira Rego, ele fez um livro em 1942, ouvindo alguns personagens. Ele conhecia muito a história, os acontecimentos que primavam pela nossa Assembleia de Deus. Só que quando ele foi escrever o livro, em 42, o Vicente Sales Baixo já havia falecido. O Vicente Sales Baixo faleceu em 1936. De 36 para 42, vai-se quantos anos? 6 anos. Né? Então, ele já tinha falecido. E ele ouviu de algumas pessoas. As informações que ele colocou no livro, ele não tem culpa. Foram informações que ele colheu. E o pastor José Teixeira Rego, ele era um homem extremamente conservador da sã doutrina. Era algo assim tremendo. Ninguém pisasse na bola com Teixeira Rego, não, porque a coisa naquela época a coisa era difícil, né? Não que hoje seja permitido, de forma nenhuma. Estou querendo dizer que hoje é permitido, não. Ainda há o rigor. A Assembleia de Deus ela se prima por este rigor na doutrina da Assembleia de Deus. Se existem alguns casos errados, aí a gente não vai entrar no cunho doutrinário, porque o tempo não dá, mas há um rigor muito grande da Assembleia de Deus manter essa doutrina. E aí é o seguinte, a gente volta, por exemplo, sai do Teixeira Rego e vai para o princípio, né? Porque eu me perguntei, eu conheci um pouco da história da igreja. E aí, essa minha igreja veio de onde? Me veio uma interrogação. De onde ela veio? Aí eu fui ver presbiterianos independentes. Aí eu fui para os presbiterianos independentes. Quando eu cheguei nos presbiterianos independentes, aí eu tive a curiosidade. E os presbiterianos independentes veio de onde? Aí o presbiteriano independente veio da presbiteriana. Em 1903, a questão da maçonaria, que era aderido demais pela Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei se ainda é, né? Então teve um grupo de pastores que não quiseram, né? Quiseram romper com a questão da maçonaria que existia dentro da igreja. Então esse grupo saiu e fundou-se a Presbiteriana Independente, né? A Presbiteriana Independente. Então, quando eu cheguei, por exemplo, na Presbiteriana, que chegou aqui no Brasil em 1859, com Asbel Green-Simon, que foi o primeiro pastor presbiteriano, aí eu disse assim, rapaz, eu vou conhecer um pouco da história do protestantismo. É muito válido para você saber distinguir, por exemplo, os pontos que o protestantismo chegou no Brasil, até você chegar na sua igreja, você vai traçar uma linha onde você vai entender um pouco da história. E foi isso que eu procurei fazer. Então, o primeiro culto que aconteceu no Brasil, o primeiro culto protestante, já foi em 1857, lá na ilha de Villers-Gagnon, ali no Rio de Janeiro, quando o Villers-Gagnon veio para implantar a França Antártica. Então eles realizaram o primeiro culto. Esse é o primeiro culto das Américas, acontecido no Rio de Janeiro, lá na ilha de Villers-Gagnon, que recebeu essa ilha, era chamada de Serigi. Que ano foi? 1557. 57 anos após o descobrimento do Brasil, segundo a nossa história. Então acontece o primeiro culto, não é só do país Brasil, mas das Américas. Até então não havia tido culto nem na América Central, nem na América do Norte. Foi o primeiro culto das Américas aqui no Brasil. Então, esse culto aconteceu, aí depois da vinda dos calvinistas, aí vem os metodistas. O metodista já chegou também por volta de 1935, lá no Rio de Janeiro. Em 59 é que chega o presbiteriano, né, Asbel Green-Simon. Depois vem chegar a Igreja Batista em 1800
1897, com o Roberto Redicale veio em 55, esse já era presbiteriano e fundou a Igreja Evangélica Fluminense. Aí vem os batistas, aí depois dos batistas, que a gente vai, eu vim me voltar para a questão do Ceará, né? Do protestantismo aqui no Ceará, que era o meu estudo, a minha base de estudo. Então, o primeiro pastor que o nosso estado recebeu, entrou lá aqui pelo Aracati, que ele era calvinista, era George Gardner, era um botânico. Ele veio especialmente para conhecer a fauna, né, a flora aqui do Brasil, e ele se deslocou para o Ceará e entrou lá pelo Aracati, percorrendo ali aquele grande rio Jaguaribe, né? Então esse pastor, ele não teve ligação nenhuma em termos de fazer igrejas, ele apenas relatou que ele era protestante, né? Depois dele veio, em 1839, um americano chamado de Daniel Parish Kidder. Então esse Daniel Parish Kidder, ele era da Igreja Metodista Episcopal. E ele era um representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a função dele era distribuir a Bíblia. E aqui, em Fortaleza, ele desembarcou no Porto de Fortaleza em 1839. Então, depois da chegada dele, a gente não tem muita informação de que ele tenha distribuído a Bíblia aqui e tudo mais. Aí vem o presbiteriano, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Então, essas duas siglas aí, uma delas vai ser o pano de fundo, né, da nossa Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. Então, a gente vai ter, da IPB, nós temos John Rockwell Smith. O John Rockwell Smith, ele desembarcou aqui em Fortaleza, através do porto, em 1875. Ele, ao desembarcar, ele vai para uma colônia de ingleses que tinha aqui, e lá ele realiza o primeiro culto. Depois dele, ele volta para Pernambuco, porque a base da igreja era em Pernambuco. Ele envia o Dilacy Ordloff. Então, o Ordloff, ele vem em 1882, e aí ele vai realizar o primeiro culto evangelístico em Fortaleza, acho que em 27 de setembro de 1882. Lá no Passeio Público, onde é hoje o Passeio Público, ele realizou um culto evangelístico ali. Depois do Ordloff, Dilacy Ordloff, aí é que vem acontecer os cultos da Presbiteriana Independente, aqui que foi fundada em Fortaleza em 1907, certo? Aí esses pastores da Igreja Presbiteriana Independente, eles vão evangelizar o Ceará. E dois pastores se destacaram lá naquela região do Itapajé, aonde nasce a igreja, né? Que eles chegam lá no Itapajé em 1885. A partir de 1885 foram os presbiterianos da Presbiteriana do Brasil, IPB. Em 1908 vai chegar os presbiterianos independentes, né? E é através dos presbiterianos independentes que vai chegar a nossa Assembleia de Deus, o nosso movimento pentecostal, né? Eu não sei se o senhor vai equilibrando o tempo aí, porque a gente também fica preocupado em saber se como a gente está explicando, se o tempo vai dar para a gente falar tudo, né? Mas basicamente é isso aí, a linha do tempo para a nossa igreja é essa, né? Presbiteriana do Brasil, aí vem Presbiteriana Independente, e aí vem a Assembleia de Deus com a chegada
do nosso querido Adriano Nobre em 1914, no dia 20 de julho, quando ele oficializa a igreja lá em Itapajé. Maravilha, quanta informação, né, gente? O irmão Carlos, ele vai dizendo tudo isso aí já de cabeça, de memória, das suas pesquisas, dos seus estudos, e eu espero que vocês estejam acompanhando aí essa linha do tempo para a gente dar seguimento nesse contato dos primeiros pentecostais com os protestantes. Nós vamos discutir isso logo mais. Nós vamos agora de louvor, irmão Ademar. E daqui a pouco nós voltamos para continuar esse assunto gostoso. Eu sei que você também está gostando, portanto ligue, participe. Nós queremos a sua participação. Deus te abençoe e daqui a pouco nós voltamos. Participe!